Oi, gente, tudo bom? Hoje vamos dar continuidade em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, certo? Vamos lá sem demora para nós lermos o texto juntos e tentarmos entender, né, o que nos traz Atos dos Apóstolos. O subtítulo diz: Paulo em Tessalônica e em Bereia, né? São lugares. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus, que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. É o Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoroçavam a cidade, assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Porém, não os achando, arrastaram Jason, por causa do acento, e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Olha o que eles disseram. Estes que têm transtornado o mundo, quer dizer, eles disseram o mundo, mas que estão transformando, na verdade, né? Chegaram também aqui. Os quais Jason acolheu, e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus. Assim alvoroçaram a multidão e os magistrados da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido fiança de Jason e dos demais, soltaram-nos, e logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. De sorte que muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia era anunciada por Paulo a palavra de Deus, foram lá agitar e sublevar as multidões. Imediatamente, os irmãos fizeram sair a Paulo para que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam a Paulo levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordem para Silas e Timóteo, a fim de que estes fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Paulo em Atenas, seu discurso no Areópago. Aqui, né, nesse capítulo, fala que Paulo, Silas, Timóteo, eles pregaram para pessoas nobres, né, pessoas de alto, né, escalão de nobreza, de posses, né, pessoas magistradas, pessoas cultas, né, e eles também, eu acredito que Silas e Timóteo, e Paulo principalmente, era culto, né, por ter sido já um soldado bem renomado anteriormente, soldado romano, né, e assim, ele já sabia como transmitir as palavras de Jesus, claro, exatamente como Jesus ensinou, né, aos discípulos, o que ele aprendeu, o que ele vivenciou da vida dele, que Paulo, diferente dos discípulos de Jesus que se transformaram em apóstolos, eles tiveram uma experiência direta com Jesus. Paulo teve indiretamente, porque Paulo perseguia Jesus e os seus discípulos, né? Até então, Deus chamá-lo, Jesus chamá-lo, né? Por que me persegue, Saulo? Que agora o nome dele é Paulo, né? Viu aí? Porque eu disse, grava esse nome, esse Paulo. Vamos continuar. Paulo em Atenas, né? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Ora, alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com ele. Gente, toda vez que eu leio uma palavra, nem sempre eu vou botar definição aí.
O que você pode fazer? Você vai aí no seu dicionário online, ou no seu dicionário em papel, procura ver se tem essas palavrinhas, né? Ver o significado da definição, é importante vocês saberem, certo? Às vezes eu digo aqui o que é, às vezes eu coloco aí o que é, mas eu gostaria muito que vocês pesquisassem, para vocês também terem essa atividade, esse hábito de procurar saber o que significa, né? Isso se chama vocabulário. Você aprender vocabulários assim, aprendendo as definições, tá bom? Para leitura isso é ótimo, tá? Ora, alguns filósofos epicureus e estoicos, aí duas palavras para vocês procurarem, né? Epicureus e estoicos. Eu sei o que significa, mas eu gostaria que vocês procurassem aí, tá bom? Disputavam com ele. Uns diziam que quer dizer este paroleiro. É uma pergunta, né? Uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. E, tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Geralmente, aquelas pessoas estudiosas, né, que gostavam de analisar as coisas, ficavam interessados logo em saber, né? Por isso que eu acredito que eles fizeram essa pergunta, querendo saber, né, sobre Paulo, tudinho. Mas não sabia eles que a palavra pregada e lançada não volta vazia, né? Mas eu creio que ainda hoje existem pessoas assim, pessoas com historiadores, pessoas, né, que gostavam de estudar coisas de épocas, né? E aí eles se interessaram, né? Porque a história de Jesus é impressionante, não tem igual. E verdadeira, claro. Pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, portanto queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de contar ou de ouvir a última novidade. Então Paulo, estando em pé no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Por quê? Passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. Gente, olha que coisa maravilhosa, que coisa linda, viu? Só comprovar aquilo que eu acabei de explicar para vocês, né? Porque eu não explico tão somente da minha parte. Se eu explico também, eu acredito que o Espírito Santo de Deus vem me dando, né? Eu vou dizer, nós já lemos a Bíblia, quem já leu a Bíblia toda, não consegue lembrar de tudo ao certo não, tá bom? Eu já li outras coisas, a gente acaba esquecendo, né? Outros textos e tal, mas aqui, ó, na explicação que eu falei antes, tá aqui a prova. As pessoas, né? Ele chamou de religiosos aqui, mas também eram pessoas cultas, né? Pessoas que gostavam de saber mais e tinha um altar, pelo que Paulo já disse que observou, já viu, que tinha um altar escrito, né? Estava escrito ao Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido é justamente que eles procuravam saber mais desse Deus. E eles, não sei se associaram na hora, mas Paulo não perdeu a chance e logo, né, que eles quiseram saber do que Paulo falava, se tratava, né, de coisas maravilhosas. Então, Paulo viu aqui é o Deus desconhecido, é o Deus maravilhoso que eles não conheciam, adoravam sem conhecer, prestavam culto sem conhecer. Então, a partir de agora, Paulo falando, eles vão saber que Deus é esse aqui maravilhoso e desconhecido. E nesse momento, eu acho que a partir daí, então, eles começaram a saber, né? Vamos terminar o texto para entender, para ver? Esse, pois, que vos honrais sem o conhecer, viu? Que Paulo disse a eles, é o que vos anuncio, é o que Paulo quis dizer a eles. Quer dizer, Paulo já foi aproveitando, sim, a oportunidade do que eles mesmos já tinham escrito ali, né? Então, assim, foi bem aceitável, logicamente, porque Paulo já viu que existia ali algo que eles buscavam sem entender direito, né? Então, assim, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Eu não vou nem comentar esses textos que eu marquei aqui quando estudava, porque ele é bem objetivo. Vocês repitam o vídeo aí nesse trechinho, vocês vão ver melhor, ou abre a Bíblia e acompanha. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vem do versículo 23 ao 27. Continuando. Para que buscassem a Deus
se porventura tateando pudessem achar, o qual, todavia, não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata ou à pedra esculpida pela arte e a imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse varão, ele se referiu a Jesus, né? Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns encarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos ainda outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Quer dizer, eles deram espaço, oportunidade para Paulo falar. Uns se escarneceram, né? Os outros se interessaram, dizendo que gostariam de ouvir mais sobre isso. Acerca disso, né? Porque é um linguajar mais culto. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris. Então aqui terminou, né? E uma mulher por nome Damaris, com eles outras pessoas creram, né? Então assim, esse capítulo foi mais para mostrar que Paulo também pregou para as pessoas nobres, nas pessoas de culto, mesmo que diga que são as religiosas, né? Que são do meio lá. Então, para mostrar para vocês, né, que eles pregavam para todos, como Jesus sempre pregou, para nobres, para pobres e ricos, porque uma pessoa pode ser rica e ser humilde, uma pessoa pode ser pobre e ser humilde, e uma pessoa pode ser pobre e não ser humilde e ser soberba. Então, assim, isso é irrelevante. Então, eu vou preferir dizer assim, ele ensinou para pessoas mais cultas e não mais cultas, certo? Às vezes, Jesus pregou para todos. E Paulo, aqui, também pelo conhecimento das cidades onde eles estavam indo, pregou, né, para esse tipo de público, né? Para você ver que a Bíblia também abrange a todos, certo? Então, espero que você tenha gostado do vídeo hoje. Releia a sua Bíblia, reveja o vídeo ou escute novamente. Pontue algumas coisas se precisar para estudo, né? É um capítulo muito raro, né, das pessoas às vezes pregar, ler, mas é importantíssimo, né? E essa parte, o versículo que eu mais gostei, assim, né, e vou refrisar, é esse aqui, né? O 23, porque passando o eu é Paulo, no caso, e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito, não tinha nada no altar, só tinha um altar, gente, escrito assim, ó, ao Deus desconhecido. É mesmo que você visualizar assim, um altar, a parede lá, o nome de Jesus. Só que eles não sabiam, né? Aí eles botaram ao Deus desconhecido. Esse pois que vos honrais sem o conhecer é o que vos anuncio, ó. É o nosso Deus de hoje, é o grande eu sou. Então, Deus possa lhe abençoar e louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Beijinho, até o próximo vídeo.